Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurung Vande Saranyam Bhakta Vandavam Gauramanu Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupam Jari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavathyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de oferecer as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis Brahmacharis Vaishnavas Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 13. Então, o Brajanata perguntou sobre Pramana, sobre as evidências, e Babaji Maharaj, então, começou a dar as suas explicações sobre Pramana e Prameya, nas formas de evidência e as verdades estabelecidas a partir dessas evidências. Então, Brajanata agora pergunta se as literaturas como o Bhagavad Gita e o Bhagavatam são também contadas como Pramana. Babaji Maharaj responde: o Bhagavad Gita é chamado de Upanishad, Gita Upanishad, porque ele é uma instrução direta de Bhagavan, né? Portanto, o Gita é um Veda. Da mesma forma, o Dashamula Tattva é também Bhagavatavani, porque ele é as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que também é Veda. Srimad Bhagavatam é a joia da coroa de todas as Pramanas, porque ele é a compilação da essência do significado de todos os Vedas. As instruções dos diferentes Shastras são autoridades evidências apenas quando seguidas pelo conhecimento védico. Existem 3 tipos de Tantra Shastras: Sattvika, Rajasica e Tamasica. Desses, o Pancharatra e outros são conhecidos como Sattvika, e eles são aceitos como evidências porque eles expandem o significado confidencial dos Vedas. Então, Brajanata diz: existem muitos outros livros na linha védica. Quais deles são aceitos como evidências e quais não são? Babaji responde: com o passar do tempo, pessoas inescrupulosas interpolaram, ou seja, modificaram muitos capítulos, muitas seções e divisões, mantras dos Vedas, com o objetivo de satisfazer os seus próprios interesses. Essas partes foram adicionadas e mais tarde foram chamadas de prakshipta, ou partes interpoladas.
Então, por isso, nós não devemos aceitar, né, todo e qualquer texto védico como uma evidência correta, uma evidência confiável. Aqueles livros védicos que os acharyas, nas sampradayas autorizadas, aceitaram como evidência, eles são definitivamente Veda e uma evidência autoritária, uma evidência autorizada. Né? Mas nós devemos rejeitar a literatura ou partes da literatura que não foram reconhecidas pelos nossos acharyas. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur faz uma denúncia muito grave. Ele diz o seguinte, que com o passar do tempo, né, as cópias que foram sendo feitas dos livros védicos, né, sejam eles quais forem, foram alteradas, né, deliberadamente por pessoas de caráter duvidoso. Né? E, portanto, não se pode acreditar em toda e qualquer frase escrita nos Vedas, nas versões védicas que nós temos hoje. Então, portanto, só aqueles livros que os nossos acharyas citaram e reconheceram como sendo válidos é que nós podemos utilizar como evidência. Tá? Então, Brajanata diz, quais são os livros védicos que os acharyas das Sat Sampradayas aceitaram? Sat Sampradayas são as sampradayas fidedignas. Né? Sat aqui tem um sentido de fidedigno, né? De original. E o Babaji Maharaj responde, Isha, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taitiriya, Aitareya, Chandogya, Brihadaranyaka e Shvetashvatara Upanishad. Esses são os 11 Upanishads sáttvicos que são aceitos. Bem como Gopala Upanishad, Nisrinha Tapani, né, e outros tapanis que são também válidos para a adoração. Os acharyas também aceitaram os brahmanas e as mandalas da literatura védica, somente se elas estiverem expandindo o significado dos Vedas, né, seguindo a orientação do Rig, Sama, Yajur e Atharva. Então, nós recebemos todas as literaturas védicas dos acharyas nas Sat Sampradayas. Então, nós podemos aceitá-las como evidência de uma fonte fidedigna. Então, ele só citou 11 Upanishads. Existem 108 Upanishads. Então, vejam que a grande maioria pode ter sido adulterada pelos Mayavadis, né? Enfim, e outras linhas que, porventura, tiveram algum interesse em manipular. Bom, se eles são capazes até de matar aqueles que são contrários à filosofia deles, o que dirá alterar um livro, né? Então, por exemplo, a história de Ramanujacharya, né? O seu guru, né, Jadavacharya, tentou matá-lo, simplesmente porque ele era um devoto, né, de Bhagavan, não concordava com aquelas interpretações mayavadis do guru, e o guru tentou matá-lo. O guru planejou o assassinato de Ramanujacharya. Então imaginem só, eles são capazes de matar, né, o que dirá alterar um livro. Então não se surpreendam se a maior parte da literatura védica tenha sido alterada em muitas versões que passaram pelas mãos dessas pessoas. Por quê? Antigamente os livros eram copiados, né? Você não tinha uma impressão. E essas cópias eram feitas ao bel prazer de quem estava ali copiando, né? E, ao mesmo tempo, não eram muitas cópias, e as cópias estavam sempre restritas a esses nichos, né? De eruditos, de monges, etc, etc. Né? Tudo isso começou a se popularizar apenas com a vinda de Chaitanya Mahaprabhu. Até então era muito restrito o acesso aos livros, né? Então, depois os Goswamis produziram vários livros, copiaram e também distribuíram esses livros por toda a Índia. Tá? E aí, mais adiante, quando do advento de
de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati, foi que, de fato, a literatura védica entrou assim dentro da sociedade de maneira a ser popularizada através do Bhagavatam, através do Chaitanya Charitamrita, através do Vedanta Sutra, né, de outros, do Bhagavad Gita e outros Upanishads. Né? Muito bem. Então aqui o Brajanata pergunta: existe alguma evidência nos Vedas que demonstre que a lógica, né, não pode adentrar os assuntos transcendentais? E Babaji disse: existem muitos versos famosos nos Vedas, tais como Naisha Tarkena Matir Apaneya. Né? Qualquer inteligência que você possa conquistar sobre Atma Tattva, né, não deverá ser destruída por lógica. É um verso do Katha Upanishad. E também no próprio Vedanta Sutra, o verso Tarka Pratishtanat, que diz: argumentos baseados em lógica não têm qualquer fundação e fundamento e não podem ser utilizados para estabelecer quaisquer conclusões, né, sobre a realidade consciente. Porque o fato é de que algumas o fato de que algumas são estabelecidas por lógica e argumento hoje podem ser refutadas amanhã por qualquer pessoa mais inteligente e qualificada. Portanto, o processo de argumentação é dito como sendo sem base, né, e sem fundamento. Esse é um verso do Vedanta Sutra 2.1.11, Tarka Pratishtanat. Então não é através da lógica, da argumentação lógica, que você vai entender a verdade, mas sim para aquele, né, a verdade, para aquele o qual a verdade é revelada, é que pode entendê-la. Então é tudo pela misericórdia. Não é por um esforço meramente intelectual, racional, que você compreende a verdade absoluta. Além disso, existe um verso do Mahabharata, do Bhishma Parva 5.12, que diz: Atinta kalu jay bhava natam starkena yojayet prakriti param yachadat achintasya lakshanam. Todos os tátuas transcendentais estão além da natureza material e são, portanto, inconcebíveis. Argumentos secos dentro da jurisdição da natureza material. Os argumentos secos estão dentro da jurisdição da natureza material. Então, eles podem apenas ser aplicados em assuntos mundanos. Eles não podem jamais se aproximar dos tátuas transcendentais. O que dizer de entendê-los? Enquanto essas considerando, né, essas concepções inconcebíveis, a aplicação de argumentos secos são indesejáveis e inúteis. A argumentação seca que ele fala, dry logic, dry argumentation, o que ele quer dizer são argumentos que não têm raça, que não têm o quê? Suco, néctar, né? São coisas secas. Lógica é uma coisa seca. Né? Este verso do Mahabharata estabelece o limite da lógica. E Srila Rupa Goswami, o Acharya de Bhakti Marga, escreveu, portanto, no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.32: Swalpa piruchireva syat bhakti tattva vabodhika yuktistu kevala neiva yadasya aprachistata. Podemos compreender Bhakti Tattva quando obtemos, né, apenas um pouco de gosto, né, pelos Shastras que estabelecem Bhakti Tattva, como por exemplo o Srimad Bhagavatam. No entanto, não se pode compreender este Bhakti Tattva através de lógica seca, porque lógica não tem base e não tem fim para os seus argumentos, né? Ou seja, um argumento lógico pode derrotar um outro argumento lógico e assim por diante.
Basicamente, toda a filosofia grega foi baseada nisso, né? E a filosofia acadêmica, de modo geral, é até então baseada nisso. Cria-se uma teoria, né? Na década seguinte, alguém vem, derrota aquela teoria, estabelece uma melhor. Na década seguinte, assim, vai com essa ad infinitum. Por quê? Porque eles não estão baseados numa revelação da verdade transcendental. Eles estão tentando entender a verdade através da própria razão e da sua própria lógica. Então, portanto, as suas filosofias, né, as suas conclusões, sempre serão insuficientes, né? Nada genuíno pode ser compreendido por lógica e argumento, como este verso antigo prova. Yatnino padito pi arta kushalair anumatribi abhyuktareranyer anyatayo va papadyate. Qualquer lógico pode claramente estabelecer qualquer assunto usando um argumento, mas alguém mais inteligente em argumentação pode facilmente refutá-lo. Você utiliza a lógica para estabelecer um siddhanta hoje, mas uma pessoa inteligente mais qualificada amanhã será capaz de refutá-lo. Então, por que você deveria se basear em lógica? Agora o Brajanata pergunta: Babaji, eu entendi completamente que os Vedas, né, ou seja, o conhecimento é Swatasida, é autoevidente. Isso é uma pramana. Alguns lógicos argumentam contra os Vedas, mas os seus esforços são infrutíferos. Agora, por favor, seja misericordioso e me explique o segundo verso do Dashamula Tattva. Então, Babaji Maharaj diz: Haristu ekam tattvam vidi Shiva Suresha Pranamita. Com certeza, Sri Hari, aquele para o qual Brahma, Shiva, Indra e outros devatas continuamente oferecem pranama, reverências, é a única suprema verdade absoluta. O Nirvishesha Brahma, que é desprovido de Shakti, é a efulgência corpórea de Sri Hari. Mahavishnu, que criou o universo e que também entrou dentro dele, é a superalma dentro do coração de todos. E ele simplesmente é uma expansão, uma manifestação parcial de Sri Hari. É este Sri Hari apenas que é a própria forma da realidade transcendental, Chit Swarupa, cuja compleição é da cor das nuvens frescas de chuva e que é Sri Radha Vallabha, o amado de Srimati Radhika. Brajanata diz: os Upanishads descrevem Brahma, que é uma afiliação transcendental que é uma associação transcendental com a matéria, né, como sendo a verdade suprema. Então, que argumento ou evidência Sri Gaurahari utilizou para estabelecer Brahma como a efulgência física, né, corpórea de Sri Hari? E Babaji Maharaj responde: bom, Sri Hari é certamente Bhagavan, né, cuja verdadeira natureza foi apresentada no Vishnu Purana 6.5.74. Ashwarya Sassamagra Saviryas Jasasasriya Jnana Vairagyauschaiva Shanam Bhagam Mitingana. Bhagavan é a suprema verdade absoluta, dotada das 6 opulências inconcebíveis, 6 qualidades inconcebíveis: opulência, força, fama, beleza, conhecimento, renúncia. Agora, existe um relacionamento mútuo entre essas qualidades do corpo, né, e também das partes do corpo. Uma pergunta pode surgir:
de quais qualidades são feitas o Ang, ou corpo, e as partes do corpo, Anga. Então, Ang significa aquele que detém o corpo, né? Aquele que é o corpo, né? E Anga são as partes do corpo. Né? Então, por exemplo, uma árvore é Ang, as folhas e os galhos são Angas. Tá? Então, para facilitar o entendimento, o tronco é o Anga. O tronco é o quê? É a base da árvore, é de onde tudo se manifesta. Né? Da mesma forma, o nosso tronco também, né? Nós temos aqui o nosso tronco. O que é o nosso tronco? É a parte torácica, né? E abdominal. Esse é o nosso tronco. E você tem as partes desse corpo, que é a cabeça, braços, pernas, etc. Né? Portanto, a qualidade principal representada pelo corpo é que todas as outras qualidades, né, advêm dele, né? Ou seja, os angas são produzidos dele. Então, a qualidade da forma transcendental de Bhagavan e sua beleza transcendental, né, Shri, as três qualidades, né, de opulência, Shvarya, Virya, força, e Fama, Jasha, né, são as angas de Bhagavan. Tá? As outras duas qualidades, que é conhecimento e renúncia, são a efulgência da qualidade da fama, porque Jnana e Vairagya são dois atributos de qualidade, né, e não qualidades originais por sua própria existência. Tá? Assim, Jnana e Vairagya são, na verdade, Nirvikara Jnana, que é a constituição intrínseca, né, da forma de Nirvishesha Brahma. E este Brahma é a efulgência física do mundo espiritual. Muito bem. Então, esse Nirvishesha Brahma, que é imutável, né, e é também, vamos dizer, imóvel, né, ele existe dentro do corpo, né, dentro das partes, etc. E ele não é em si mesmo um tattva completo. Né? Portanto, ele depende da forma transcendental de Bhagavan. Brahma é, portanto, não é, portanto, um objeto supremo em si, que existe por si mesmo. Ele é a qualidade de um objeto. Bhagavan é este objeto e Brahma é a sua qualidade. Assim como a luz do fogo não é completa e independente, um tattva, né? Uma verdade, mas apenas uma qualidade que depende do fogo. Muito bem, então aqui o argumento de Babaji Maharaj é muito bom. De maneira resumida, né? O que ele comparou? Ele comparou as 6 qualidades, as 6 opulências de Bhagavan, né? Para explicar o fato de que o Brahman, ele é o brilho que emana do corpo de Bhagavan. Então ele explicou, dentre essas 6 qualidades, você tem 3 que são qualidades da forma transcendental, que é a beleza, né, a opulência, e a força e a fama. Né? Não, perdão. Apenas a beleza, né, ela é uma forma pessoal, né, da imagem de Bhagavan, ou seja, da sua forma. Né? As outras 3 qualidades são como angas, ou seja, a opulência, a força e a fama. E as outras 2 qualidades que sobram, que é conhecimento e renúncia, elas são, na verdade, uma efulgência da qualidade da fama. Tá? Então elas pertencem à qualidade da fama, elas dependem da fama. Tá? Então quem tem muito conhecimento fica famoso por isso. Quem tem muita renúncia fica famoso por isso. Né? Muito bem, então
Da mesma forma, Brahma, que é o brilho, ele não tem uma existência por si só. Né? Ele não existe por si só, ele precisa de ter uma base para existir. Então essa base é o quê? É o próprio corpo de Bhagavan. Então, portanto, esse Brahma, esse brilho, ele está na mesma categoria de Jnana. Então, portanto, ele é Nirvishesha Jnana. Ele é o quê? Um aspecto impessoal, Nirvishesha, do Senhor Supremo. Então, agora o Brajanata diz: as qualidades impessoal, né, de impessoalidade do Brahman são descritas em muitos lugares nos Vedas. Né? E ao final dessas descrições, o mantra Om Shanti Shanti Hari Om é sempre usado para descrever a verdade suprema Sri Hari. Quem é este Sri Hari? Pergunta Brajanata. E Babaji responde: esse Sri Hari é de fato Chitlila Mituna, ou seja, a forma combinada de Radha e Krishna, que executa passatempos divinos. Brajanata diz: eu vou perguntar mais sobre isso mais tarde. Agora, por favor, me diga, como é Paramatma, o Criador do Universo, uma manifestação parcial de Bhagavan? E Babaji responde: permeando tudo por sua qualidade de Aishwarya e poder, né, e criando todos os universos, Bhagavan entra dentro deste universo através da sua Ansha, a sua manifestação parcial, que é Vishnu. Todo Ansha de Bhagavan sempre permanece completo. Nenhum deles é incompleto. Purnam Mada Purnam Midam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. É um verso do Ishopanishad, é a invocação do primeiro verso do Ishopanishad, que diz: o Avatari Purusha, ou seja, a origem de todos os avataras, é completo e perfeito. Porque ele é completamente perfeito, todos os avataras que emanam dele também são perfeitos, completos. Tudo que emana deste completo, supremo completo, também é completo. Mesmo que este completo seja subtraído de outro completo, ele ainda assim permanece completo. De forma alguma, este Parameshvara experimenta a diminuição, a redução de si mesmo. Portanto, este todo completo Sri Vishnu, que entra no universo e o controla, é certamente a super-alma onipresente, Paramatma. E esse Vishnu tem três formas: Karandakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu e Garbhodakashai Vishnu. Karandakashai Vishnu, que é uma manifestação parcial de Sri Bhagavan, está situado no oceano causal, no rio Viraja, que se estende entre os mundos material e espiritual. De lá, ele lança um olhar sobre Maya, que está situada muito distante dele. Por seu olhar, o mundo material é criado. Bhagavan Shri Krishna é descrito como descreveu a criação do universo material no Srimad Bhagavad Gita 9.10. Mayad yakshena prakriti suyate sacharacharam. Sob a minha superintendência, a minha energia ilusória cria o universo de seres móveis e inertes. Foi também dito, Sa Aikshata, este Paramatma, ele lançou o seu olhar, né? Ou seja, Paramatma criou o universo de entidades móveis e inertes após lançar o seu olhar sobre Maya. Está no Aitareya Upanishad. Karandakashai Vishnu tem o poder de lançar o seu olhar, o qual entra em Maya, e aí ele se torna
Garbhodakashai Vishnu. E os átomos localizados nos raios do olhar transcendental de Mahavishnu estão presentes as almas condicionadas. Né? E no coração de cada diva, Ishvara está situado do tamanho de um polegar na sua expansão de Kshirodakashai Vishnu, também conhecida como Hiranyagarbha. Então vejam aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur dá um detalhe bem interessante. Ele diz que o poder do olhar lançado por Karandakashai Vishnu ou Mahavishnu, um sinônimo, por Mahavishnu, que entra em Maya, né, ele possui pequenos raios, né, raios, né, desse olhar transcendental de Mahavishnu, que é uma energia, é um poder. Então, ali estão localizadas de maneira atômica, né, as divas, nesses raios do olhar de Mahavishnu, que são lançadas, então, né, dentro do mundo material. Né. O Shvetashvatara Upanishad 4.6 diz: Dvasuparna Sayuja Sakaya. A diva e Paramatma estão no coração da diva, assim como dois pássaros no tronco de uma árvore, no galho de uma árvore. Um desses pássaros é o Ishvara, que concede, né, os resultados das atividades fruitivas, né, e o outro pássaro é a diva, que está de pé, né, saboreando os frutos das suas ações. Sri Bhagavan expressou este tattva da seguinte maneira no Gita Upanishad 10.41 e 42. Ele diz: Yad yad vibhutimat satam shrimad urjitam evaha tattad evagacha tom mama tejo amsha sambhavam kim gyatena tavarjuna vilstabhyaham idam kritsnam ekam shena istito jagat. Você deve compreender que toda opulência, existência, esplendor e potência vem de uma parte ínfima, de uma parte da minha opulência. Portanto, Arjuna, qual é a necessidade de entender todos esses atributos separadamente? Simplesmente entenda que, por uma expansão de mim mesmo, eu criei todo este universo. E eu, portanto, penetro nele completamente. Então, portanto, os atributos de Deus, né, como, por exemplo, ser o Criador e o mantenedor do universo, uma manifestação de Paramatma e uma manifestação parcial, Amsha Swarupa, de Paramapurusha Bhagavan. Então, agora o Brajanata pergunta. Eu compreendo que Brahma é a efulgência corpórea de Sri Hari e que Paramatma é sua parte. No entanto, qual evidência existe de que Bhagavan Sri Hari é o próprio Krishna? Muito bem, então o Prajanata entendeu o tato da coisa. Que Bhagavan tem um corpo, tem uma personalidade, desse corpo emana uma efulgência, que é conhecida como Brahman, e quando ele cria os universos materiais e entra dentro de cada átomo e do coração de cada diva, ele então se transforma em Paramatma. Isso o Brajanata entendeu. Agora o Brajanata quer entender um pouco de Rasa Tattva. Ele quer entender, tá bom, Bhagavan existe, é uma pessoa, mas quem ele é de fato? Por que ele é Krishna e não o outro? E essa resposta a gente vai ver na próxima aula. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.